Fala galera, eu sou o Thiago, você tá na Música Curiosa e você conhece a New Wave, que fez muito sucesso lá nos anos 70 e 80 e misturava punk com música eletrônica, disco, pop e mais um monte de coisa. Se não conhece e quiser saber um pouquinho mais, fica aí que eu já conto pra vocês. E galera, se vocês gostam desse tipo de vídeo, já se inscreve no canal que toda semana a gente lança mais assim, beleza? Durante a segunda metade dos anos 70 e início dos anos 80 surgiu uma nova cena musical que daria origem a uma série de gêneros novos e que influenciaria outros gêneros já consolidados. Contemporânea ao punk, aos seus altos e baixos, a New Wave fez parte da revolução pós-punk que trouxe novas experimentações e influências ao gênero. Conforme a gente já contou no vídeo da história do movimento punk, que tá aqui no card se você ainda não viu, durante os anos 70 o punk estava em destaque e trazia músicas e letras ali agressivas e raivosas. Muitas vezes com um tom político e trazendo também no visual toda essa agressividade aí. Porém o punk, na mesma velocidade em que ele surgiu e se destacou, ele também acabou perdendo força, né? E dando origem aí a uma série de outros estilos como o pós-punk, o hardcore e também a New Wave. O termo New Wave significa nova onda em português e começou a ser utilizado em 1976 na Inglaterra por fanzines de punk, como a Sniffing Glue, por exemplo, além da própria imprensa oficial para denominar ali bandas que vinham surgindo e que tinham uma sonoridade um pouco diferente do punk, apesar de ter as mesmas influências. Foi em novembro de 1976, em um artigo intitulado de Melody Maker, que a Caroline Coon, que foi quem escreveu, usou o termo New Wave aí para caracterizar bandas que não eram exatamente punk, mas que faziam parte ali do mesmo cenário. Segundo o historiador musical Vernon Joyson, a New Wave surgiu justamente aí nesse período em que algumas bandas elas tentavam se afastar do movimento punk. E assim, então, bandas que continuaram ali com ideias anarquistas e políticos como Sex Pistols, por exemplo, né, passaram a ser denominados de punk, enquanto outras que passaram a fazer mais experimentações, até trazer uma complexidade lírica um pouco maior e menos pessimista, ou até trazer um som mais produzido mesmo, começaram a ser chamados de New Wave. E isso incluía músicas que foram destaques no punk rock inglês lá no meio dos anos 70, como Ian Dury, Nick Lower e Dr. Feelgood, trazendo músicas ao mesmo tempo raivosas e inteligentes, com os compositores ali se apropriando do pop de uma forma sarcástica, mas ao mesmo tempo trazendo agressividade punk. Esses, por exemplo, são os casos do Elvis Costello, Joey Jackson e Graham Parker. Enquanto isso, nos Estados Unidos, a Sire Records tinha acabado de assinar contratos ali com as bandas que tocavam frequentemente no bar chamado de CBGB. Mas esse era um momento em que os críticos e as rádios americanas começavam a chamar o punk já de moda passageira. Então, para conseguir comercializar essas bandas aí, eles queriam ali uma nova caracterização, dar um novo nome ali de estilo para que essas bandas passassem a utilizar. Então, a gravadora decidiu usar um termo New Wave aí para essas bandas que ela tinha assinado os contratos. E então, a princípio, os jornalistas americanos que usavam aí o termo New Wave somente para falar ali da nova onda de bandas punks lá da Inglaterra, né, que era o que estava acontecendo, passaram ali mais ou menos a partir de 76 a chamar também de bandas New Wave, essas que vinham ali do CBGB. Os músicos da New Wave tocavam suas guitarras ali num andamento mais rápido do que era o comum nessa época, né, muito por conta aí da influência do punk. Os teclados eram recorrentes ali nas músicas e elas também sempre mudavam seu andamento ali durante elas estavam acontecendo. E os vocalistas, eles costumavam cantar de forma um pouco mais estridente. Mas a New Wave, ela também se caracterizou ali por ser uma mistura de gêneros, né? Justamente porque não tinha muito como definir o que era, então vários foram encaixados lá dentro dessa caixinha. E assim, então, depois do surgimento dessa nova onda, o Power Pop, que era um gênero que já existia até mesmo antes do punk, começou a ser colocado ali como New Wave. Então as bandas de Power Pop passaram a ser chamadas também de bandas New Wave. Isso aconteceu no final dos anos 80, porque as bandas tinham mais ou menos ali o mesmo espírito musical, né? E exemplos delas aí são os The Romantics, The Records, The Motors e Cheap Tricks.
Mas foi a banda The Knack ali que fez muito sucesso e trouxe uma nova tendência pro estilo, mas nesse caso pra moda. Isso porque eles utilizavam ali uma gravata mais fina que muito pouco tempo depois também passou a ser utilizada ali por outros membros de outras bandas. E além disso, grupos como The Special, Madness, The Selecter e English Beat foram responsáveis por adicionar humor e também uma batida mais forte à New Wave, além de trazer aí roupas mais extravagantes, coloridas e brilhantes. Stop your messing around. Com o passar do tempo e com essas novas influências, né, o estilo foi mudando ali o tipo de música que eles faziam, trazendo um som menos ruidoso e quase sempre usando os sintetizadores, que nos anos 80 estavam em alta, né? Então com isso, né, dentro do gênero ali teve como se fosse uma ruptura e passou-se a denominar como pós-punk, então bandas que eram mais underground, minimalistas ali com menos influências do power pop. Esse foi o caso de bandas como Joy Division e The Cure, por exemplo, né, que eles não se encaixavam mais tanto ali naquele new wave ali, tendo um pouquinho mais da tendência punk antiga. E quando a gente chega no final dos anos 70, ali durante 78 e 79, o estilo começou a ganhar cada vez mais espaço nas rádios americanas. E bandas como Blonde, Talking Heads, The Oingo Boingo, The Cars começaram a fazer muito sucesso. E a música mais cheirona da banda Knack, que muito provavelmente você já ouviu, estourou nas rádios e foi a campeã de vendas do ano de 79. E o sucesso dessa música fez com que as gravadoras fossem atrás ali das bandas de New Wave, fazendo com que o estilo estourasse ainda mais. E assim as cenas musicais aí do gênero passaram a acontecer em vários estados e cidades lá dos Estados Unidos. Mas foi o surgimento da MTV lá em 81 que fez com que o gênero aí partisse para o seu período de maior sucesso. E os artistas do gênero, né, principalmente os britânicos, logo entenderam ali a importância de fazer videoclipes para passar lá na emissora. E foi mais ou menos até o ano de 87 que praticamente só se passava músicas e clipes de New Wave na MTV, quando mudou aí nessa época a passar mais heavy metal. E com todos esses anos aí dessas músicas passando sempre nas rádios e na televisão, como a gente falou, esse estilo aí dominou o gosto dos jovens da época. E cada vez mais o New Wave ele se afastava ali daquela origem punk, né? Teve um som cada vez menos agressivo, só que também foi nesse momento que aconteceu uma generalização, onde qualquer pessoa, qualquer música que tivesse sintetizador era chamada de New Wave. E essa generalização em algum momento passou a desagradar ali os fãs, os jornalistas e os próprios artistas, né? Então até por isso mesmo começaram a ser criados ali subgêneros dentro dele. E é nesse momento que surgem gêneros, por exemplo, como o synth pop, né? Que tinha como representantes ali bandas como Depeche Mode, a-ha, Duran Duran e Pet Shop Boys. Além disso, o uso de sintetizadores aí pela New Wave influenciou o surgimento e desenvolvimento de estilos como a House Music e o Techno. E esse espírito indie aí da New Wave, né, continuou durante todo o período dos anos 80 e começo dos anos 90, só que cada vez menos colorido e animado. E isso foi essencial para a criação de outros estilos, como a college rock, o grunge e o rock alternativo. Mas foi mais ou menos no meio dos anos 80 que o gênero ele passou ali a perder o seu propósito. E isso porque todo o sucesso mainstream que eles iam fazendo, com contratos gigantescos, videoclipes profissionais, né, fez com que essa ideia aí de uma nova onda morresse, né? Justamente porque eles seguiam ali mais ou menos os mesmos passos dos anteriores. Uma vez ali que os seus ideais iniciais ali meio que tinham sido superados, né? Mas ainda assim foi justamente nesse período que surgiram bandas como R.E.M., The Police, U2, The Smiths, que foram bandas que influenciaram muitas outras bandas e foram muito importantes para o estilo. E um dos grandes e últimos álbuns aí que foi lançado durante a New Wave de fato é o Disintegration do The Cure, que foi lançado em 89. Ele meio que fecha a década de 80, né? E também esse período de sucesso da New Wave ali, e é considerado como um dos melhores da banda. Mas quando a gente chega nos anos 90, o estilo tem sua queda, né? Isso justamente em 91, porque
começa a surgir ali um som alternativo vindo de Seattle que ficou conhecido como grunge. Esse novo estilo aí passou a dominar as paradas de sucesso e as rádios e tudo mais e acabou fazendo com que o New Wave perdesse espaço. Mas durante os anos 2000 esse estilo aí meio que teve um revival ali, né, com bandas surgindo ali com influências de New Wave e de pós-punk, né, como é o caso de The Strokes, Interpol, Franz Ferdinand, Placebo e The Killers, por exemplo. Essas bandas, por muitas vezes, ali eram apelidadas num gênero como New Wave ou New Wave Revival. E até mesmo pro fim aí da década de 2000, a gente teve artistas que foram influenciados como Kaiser Chiefs e a Gwen Stefani. E também agora, na última década aí de 2010, né, surgiram bastante bandas também ali de synth pop, New Wave, principalmente impulsionadas ali pelas redes sociais. Entre elas estão bandas como Austra e Churches, por exemplo. Quando a gente vem pro Brasil, a palavra ali New Wave, né, para as bandas brasileiras não foi tão difundida, né? Mas claro que a moda, a televisão e a música sofrem aí das tendências mundiais e utilizava desses mesmos elementos. A New Wave brasileira, né, que eram de bandas que tinham essas mesmas características musicais aí, normalmente é apelidada como rock brasileiro ou rock do Brasil dos anos 80. Quando a gente pensa nessas bandas, seria aí essas do estilo New Wave. E foram muitas delas que existiram nessa época, principalmente influenciadas aí pelo pós-punk, né, como Legião Urbana, Blitz, Kid de Abelha, Engenheiros do Havaí, Titãs, Rádio Táxi e uma série de outras mesmo. O New Wave ele foi tão característico dos anos 80, né, que quando a gente pensa ali numa música dos anos 80, com certeza vem aquele som de New Wave na cabeça da gente. Mas então é isso, pessoal, esse vídeo ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, já deixa o joinha aqui embaixo, tá bom? Comenta aqui pra gente qual a sua banda de New Wave preferida, qual a sua música preferida dos anos 80, quem mais você gosta, complementa também a história pra gente. Aqui dos lados a gente tá deixando outros vídeos pra vocês assistirem, um beijo, até a próxima e tchau!